Muito bem, estamos no resumo da lição de número 12. Faremos agora este resumo com o título Criando Filhos Saudáveis. O nosso exemplo aqui de família será a família do nosso Senhor Jesus Cristo, sua mamãe Maria, seu papai José, que criaram ele de maneira maravilhosa e era o costume daquela época. Então toda a família dos judeus criava os seus filhos ali daquela mesma maneira, criava os seus filhos ali ensinando as coisas de Deus. Até hoje em Israel, quando alguém está lá estudando, os filhos que nascem ali, os demais que vão para ali para aquela nação, dentro da escola tem ali uma matéria, tem uma matéria específica. Igual nós temos matemática, português, nós temos geografia, lá tem uma matéria específica da Bíblia, ou seja, aprende-se todas as histórias bíblicas e ali no hebraico, no original, para que se entenda tudo quanto Deus fez, desde a criação até a chamada de Abraão e até o surgimento das 12 tribos de Israel e até o surgimento de hoje estar ali aquela nação tão abençoada por Deus. Então faz parte, já é mandamento desde o Antigo Testamento para que o judeu crie o seu filho de maneira sempre a trazer à mente dele, à memória dele, as coisas bíblicas. O texto áureo São Lucas capítulo 2, versículo 52. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Verdade prática, a vontade de Deus é que os pais eduquem seus filhos de acordo com os princípios divinos, a fim de que eles cresçam de maneira saudável e equilibrada. Leitura bíblica em classe se encontra em Lucas, capítulo 2, versículo 40 e também os versículos 42 ao versículo de número 52. Introdução: o Senhor Jesus nasceu numa família normal, ou seja, a família daquela época, nas tradições, naquela cultura. Então ele nasceu numa família normal. É claro que Deus preparou Maria para que fosse a mãe do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e preparou José para que fosse este pai, como foi esse pai espetacular e exemplar. Claro que Deus preparou tudo, mas Deus não preparou apenas Maria, não preparou apenas José, mas Deus preparou até, nós vamos ver aqui que são descendentes de Davi. Então Deus vem preparando desde Davi, desde Jessé, Deus vem preparando desde Judá, porque a Bíblia diz que Jesus é o leão da tribo de Judá. Então Jesus é descendência de Judá. Então o nosso Deus, na sua infinita misericórdia, antes da criação do mundo, então Deus já havia previsto todas as coisas e preparado. Então ele já havia preparado para que o seu filho, que viesse ao mundo para nos salvar, pudesse estar numa família aconchegante e que traria assim, todos os benefícios que um pai e uma mãe de bem e que quer as coisas boas para o seu filho, que educá-lo no caminho do Senhor, faria. Amém? Primeira parte aqui, uma família normal. Então vamos entender isso, uma família normal. No item 1, dados gerais da família. José e Maria eram descendentes da família real de Davi, da raiz de Jessé, que assim diz a Bíblia. O casamento deles aconteceu depois que o anjo do Senhor revelou a José que a sua noiva estaria grávida, mas que o filho do seu ventre fora gerado pelo Espírito Santo. Então o próprio Deus em sonho fala com José. Por quê? Porque José era um homem muito decente, muito honesto, e quando Maria, que estava desposada, ou seja, noiva com José, quando ela se encontrara então grávida, então José ficou pensativo, e José diz na Bíblia que José pensou, só ele com ele mesmo: eu vou embora para não difamar Maria, porque o filho não é meu. Quando ele pensou desta forma, naquela noite que ele pensou dessa forma, o Senhor deu a ele um sonho. Neste sonho o anjo falava com ele e dizia a ele que o que nela está gerado é do Espírito Santo, e deu também um nome para que colocasse no menino, que é o nome de Jesus. Então ele acorda do sonho, ele recebeu sua mulher, ou seja, casou-se com ela. E a Bíblia diz, e não a conheceu até que deu à luz seu filho primogênito. Então é muito interessante aqui esta passagem bíblica em Mateus. Por quê? Porque diz assim, e José, despertando do sonho, porque Deus deu a ele um sonho, falou com ele, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, quer dizer, casou-se com Maria, e diz, e recebeu a sua mulher, ou seja, casou-se com ela. Aí diz o versículo 25, e não a conheceu. O que quer dizer não conheceu? Não teve intimidade.
de marido e mulher. Então diz assim, ó, e não a conheceu até. Então não teve intimidade de marido e mulher com ela até, ou seja, teve um tempo então. Ou seja, ele não teve relacionamento íntimo com ela até que deu à luz seu filho, o primogênito. Então Jesus é chamado de primogênito da sua mamãe Maria. Então Jesus é o primogênito da mamãe Maria e do papai José. Mas a Bíblia diz que do Pai Todo-Poderoso, Jesus é o unigênito, ou seja, ele é o único. Mas de Maria ele é o primogênito. Por quê? Porque ele teve mais irmãos, nós vamos ver aqui já a seguir, aqui, ó. No item 2, os filhos de José e Maria depois de Jesus. Então José foi filho primogênito, que a Bíblia está falando, né, a própria palavra. A Bíblia registra que os pais dele tiveram outros filhos. E a própria palavra aqui está falando, né, esses nomes dos filhos que ele tivera aqui, que Maria tivera. Então diz assim, ó, porque quando Jesus estava pregando na Galiléia, que ele foi criado ali em Nazaré, aí alguém disse assim, ó, não é este o carpinteiro? Quando fala este o carpinteiro, significa o quê? Que o seu pai agora já havia morrido. Ou seja, não ia dizer, não é este o filho do carpinteiro, não. Não é este o carpinteiro, por quê? Porque o pai já havia morrido e ele assumiu o lugar do pai. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, ou seja, falou apenas o nome da mãe, porque o pai já havia morrido. Então, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, ela fala o nome dos irmãos dele. Irmão de Tiago, de José e de Judas e de Simão. Falou 4 nomes de irmãos. E nós temos que entender que esses irmãos aqui, porque haviam vários nomes repetidos na época, vários nomes que eram comuns na época, né? Como hoje, tem vários nomes. Então, este Tiago não é o mesmo Tiago, irmão de João. Então, esse Judas aqui não é, o mesmo Judas Iscariotes, é claro que traiu Jesus. Esse Judas aqui e esse Tiago são aqueles que deixaram sua escrita na Bíblia Sagrada, a carta de Tiago e a carta de Judas. E este Simão, que é irmão de Jesus, não é o Simão Pedro, tá? Só para deixar bem claro. Aí alguém questionando disse, mas não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de José, de Tiago, de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco as suas irmãs? Significa o quê? Que ele tinha mais de uma irmã, porque fala no plural, irmãs, e escandalizavam-se nele, ou seja, ele estava ali realizando milagres, mas ele era uma pessoa do povo ali daquela cidade, que eles conheciam então ele, né? Aí o próprio Jesus disse, né? Ele fala o seguinte, não tem honra, o profeta não tem honra na sua própria casa. Foi aí que ele falou isso. Na parte 2, o modo de criação de Jesus. No item 1, Jesus, o filho especial. A despeito de Jesus ter sido especial, José e Maria nunca trataram os demais com desprezo. Eles sabiam que havia algo especial, né, na vida do primogênito, pois lhe fora revelado pelo próprio Espírito Santo, pelo próprio anjo que falou com ambos, né, falou com Maria e depois em sonho falou com José. Então, nesse sentido, eles jamais diminuíram os seus irmãos e eles soube então criar esses meninos, né? Por quê? Porque isso é muito importante. Nós temos que tomar esse cuidado para que a gente não faça diferenciação entre filhos, isso é um perigo. Nós vamos ver o caso de Davi, né? Nós falamos em lições anteriores, como Davi sofreu com isso. No item 2 aqui, a infância de Jesus, após nascer em Belém de Judéia, então ele nasce em Belém, cidadezinha pequena, perto de Jerusalém. O nosso Senhor foi colocado num coxo, no seu nascimento, ele é colocado num coxo que se colocava ração para os animais. Por quê? Porque quando ele vai nascer em Belém, eles estão ali para um censo que o imperador pediu para que fizesse a contagem de todos dos povos. Então, quando eles estão ali para aquele censo, o que acontece? Maria, a cidade era pequena, não tinha hospedagem, não havia hotéis, estava tudo lotado, e eles estão para uma estalagem, e ali, né, faz-se ali um local para que eles possam dormir, e naquela noite o Senhor Jesus nasce, e o primeiro berço do Senhor Jesus foi um coxo, foi uma manjedoura. Então olha só como nosso Jesus dá exemplo de humildade, né? Então não se tratava o coxo, é claro, de um objeto, né? De um palácio real, pois seus pais não tiveram outra alternativa, a não ser fazer dessa forma naquele dia tão especial que Jesus veio ao mundo. Depois de 8 dias, José e Maria levaram esse menino para o templo para ser circuncidado. Por quê? Porque era o costume da época. Então Jesus vai ali para ser circuncidado. Todo o tratamento que Jesus recebeu foi semelhante ao dos outros meninos nascidos em Israel. Então veja bem, o que Maria e José cuidaram? Cuidaram da alimentação, proteção, saúde mental, física e principalmente a vida espiritual do nosso Senhor Jesus. E ele precisava dos cuidados de seus pais. Então Deus prepara esses pais maravilhosos para cuidarem deste menino. E agora alguém vai dizer, mas pastor, será um pai tão cuidadoso? Por que o primeiro peixe deste menino, sendo um homem um carpinteiro, né, foi um coxo? É justamente por isso, saíram de Nazaré,
lá do norte, desceram para o sul para fazer o cadastramento, que eles eram da descendência de Davi. Quando eles estão em Belém, que não tinha lugar para se dormir, está na estalagem, quando a Maria tem o bebê, é claro que esse coxo foi bem limpinho, ela estava com o seu enxoval, colocou-lhe os panos arrumadinhos e deita Jesus naquele coxo. Olha só. Então, tudo isso aí é mostrando, né, que o grande Salvador do mundo, ele vem a este mundo para nos salvar, e o primeiro berço dele foi um coxo. E agora ele cumpre todo o seu ministério até morrer na cruz do Calvário. Interessante que quando ele é sepultado num sepulcro novo, né? O que José de Arimateia tinha ali. Por quê? Porque isso era profecia também para se cumprir. Imagine comigo, família pobre, humilde, quando ele nasce, o primeiro berço é um coxo, e quando morre é sepultado entre os ricos. Então, por que havia sempre tantas profecias e tantos detalhes? É porque Deus quis deixar claro, olha, Ele é o Messias, Ele é o Salvador. Sigam a Ele para que vocês tenham vida. Amém? No item 3, a adolescência de Jesus. No Evangelho de Lucas, o texto bíblico declara que Jesus havia crescido em estatura, em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Na Bíblia, a informação que temos a respeito da adolescência de Jesus é uma experiência quando ele está nos seus 12 anos. Por quê? Porque nessa idade de 12 anos, o menino judeu ele é introduzido na vida religiosa. Então tem ali em hebraico bar mitzvah. Então esta cerimônia, né, a pessoa passa a ser chamada então filho da lei. Então a pessoa vai ali, faz uma leitura ali no caso da Torá, né, da palavra. E está dizendo então, e aconteceu que passado 3 dias o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. O que ele fez? Foi para essa cerimônia, eles voltaram todos eles, porque foram ali também nas festividades religiosas da época, que era a festividade da Páscoa, do Pentecoste, e as festas dos tabernáculos. Quando eles estão vindo, Maria e José nem se preocupou tanto, porque é um menino obediente, tem 12 anos, então um menino conversado, um menino que tem carisma, está com a família. Quando caminharam um dia, olharam e falaram, parente está com você? Não, parente está com você? Não, mas cadê este menino? Quando voltam a Jerusalém, encontram ele no templo, diz assim, ó, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os, interrogando-os. E diz a Bíblia então que eles ficaram maravilhados com a sabedoria deste menino. Aleluia. No item 4, a juventude de Jesus. Então, dos 12 aos 30 anos de idade, a adolescência de Jesus e a juventude de Jesus são praticamente desconhecidos. Por quê? Depois desse episódio, aos 12 anos, agora a Bíblia já relata ele com 30 anos sendo batizado no Rio Jordão por João Batista, que é o seu primo. Ele foi batizado ali. Então, tudo que se tem conhecimento acerca desses anos ocultos da vida de Jesus é que ele aprendeu a profissão de carpinteiro com José, né, e exerceu até os 30 anos. Provavelmente, então, ele ajudou a cuidar da sua família, né? Ajudou a cuidar da sua família, por ser o filho ali mais velho. Então, aqui em Marcos 6:3 diz assim, ó, não é este o carpinteiro? Eu li para vocês agora há pouco, né? Filho de Maria e irmão de José, irmão de Tiago, de José, de Judas, de Simão, e não estão aqui conosco as suas irmãs, e escandalizavam-se nele. Então esse versículo já nos dá a entender o quê? Chamando ele de carpinteiro, então, ou seja, ele tomou a profissão do pai, ele aprendeu com o pai. E não falou assim, o filho do carpinteiro, já falou carpinteiro porque o pai já estava morto, tá certo? Então, e quando fala o nome dos seus irmãos, fala irmãs no plural, então havia mais de uma. Então está citando aqui Tiago, José, Judas, Simão, 4 irmãos. Fala irmãs, é no mínimo mais de uma. Então Jesus teria então no mínimo 6 irmãos, segundo aqui a descrição bíblica, ok? Bora, parte 3 da nossa lição, o tríplice desenvolvimento de Jesus. Então o Evangelho de Lucas, ele diz o seguinte, e desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. Então após eles chegar lá e ver Jesus, né? Ô menina, você está aqui, né? Está preocupada? Jesus responde para eles assim, ó, vocês sabem que é necessário eu cuidar das coisas do meu pai. Mas ele não falando do pai, José. Falou o pai, ele tá uma letra maiúscula, né? A hora que ele fala isso com Maria, diz na Bíblia que Maria guardava isso no coração. Maria é uma mulher muito sábia, muito inteligente. Maria é um grande exemplo para nós, né? E ela guardava isso no coração, por quê? Porque ela sabia, né?
que ela seria peça também, seria uma peça muito importante na vida do seu filho para estar ajudando ele. Então, esses pais foram importantes para Jesus. Deus não faz nada de errado, Deus faz tudo certo. Olha que mãe maravilhosa, que pai maravilhoso que o nosso Deus Todo-Poderoso colocou na vida do seu filho Jesus para que morresse por nós, pela humanidade, né? E diz assim, sua mãe, ele era sujeito em tudo isso, ele era obediente e sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus, né, e para com os homens. No item 1, Jesus crescia em sabedoria. Então Jesus recebeu uma educação básica de qualquer menino judeu receberia, né, na época. Ele aprendeu a ler e escrever. Então, claramente, ele aprendeu a ler e escrever, viveu uma vida simples, pois sua família era pobre. Nosso Senhor crescia em sabedoria, ou seja, numa relação para com o Pai, para com Deus. Ele passou, então ele ia crescendo e o seu entendimento, né? Ele ia lendo ali a palavra, os seus pais iam lhe ensinando e esse entendimento dele ia sendo aberto. Então, o Senhor ia capacitando ele com muita sabedoria. Certamente essa foi a razão de Lucas dizer, né, que crescia em sabedoria. Então, certamente o Senhor Jesus, ao conversar ali com os seus amigos, com os seus colegas, ao lidar ali com a vizinhança, com o povo, claramente, né, eles viam sabedoria nele, viam nele equilíbrio, viam nele conselhos bons, viam nele algo diferente. Por quê? Porque ele sempre teve essa graça, e sempre teve essa graça. No item 2, Jesus crescia em estatura. Então, a palavra estatura refere-se ao físico. Então, Jesus cresceu também fisicamente. Agora, qual era a estatura de Jesus? É a estatura mediana. Então ele era semelhante aos seus pares da época. Então ele não é filho de Maria? Sim. E ele não é filho do Pai, Deus Todo-Poderoso? Sim. Então por que ele nasceu de uma jovem chamada Maria? Porque ele precisava vencer como ser humano, porque nós somos humanos. Então quando ele nasce aqui na Terra, ele é 100% homem e continuou sendo 100% Deus, mas não usou a sua deidade. Então, ele era, se você olhasse Jesus na época, você ia ver que ele era parecido ali com os seus primos, parecido ali com os seus irmãos, parecido ali com a sua vizinhança, tá certo? No item 3, Jesus crescia em graça diante de Deus dos homens. A graça para com Deus Pai tinha a ver com a consciência de Jesus quanto à sua natureza e missão. Então, Jesus, quando foi crescendo, ele foi entendendo a sua natureza e foi entendendo a sua missão. Tá certo? Então, por isso que quando eles perguntam para ele, né? Quando eles fazem a seguinte pergunta para ele: Ó Jesus, diz assim, Ô Jesus, se você está aqui, nós estávamos te procurando. Aí ele fala, né? Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Está no letra maiúsculo, né? Meu pai, ou seja, eu estou tratando dos negócios do meu pai, do meu Deus, né? Do Deus Todo-Poderoso. Então Jesus crescia diante de Deus e dos homens, e diante dos homens ele tinha esse carisma. Certamente, imagina os doutores ali, 3 dias ouvindo Jesus ensinar, falar, eles ficaram realmente maravilhados. No item 4, lições importantes. Olhando para o desenvolvimento de Jesus em sua família, podemos aprender que a educação de filhos cristãos tem a ver com o desenvolvimento, olha só, emocional, social e principalmente espiritual. Os pais precisam ter essa consciência de que está sob a sua responsabilidade prover um ambiente propício para que os filhos se desenvolvam de maneira saudável e geral, né, de maneira geral. Outro fator que é de destaque é a sabedoria dos pais de Jesus em não manifestar predileção, ainda sabendo, né, que ele tinha essa missão maravilhosa, mas não faziam predileção entre os filhos. Maria é uma mulher muito inteligente, ela guardava no seu coração, significa o quê? Ela tinha uma personalidade discreta, ela não era precipitada, ela era equilibrada. Então Maria é um grande exemplo para nós, né? Hoje em dia as pessoas querem se aparecer tanto, querem ser mais importante que o outro. Maria nunca quis se aparecer mais do que o seu filho, nunca quis ser mais importante que Jesus. Sempre foi ali muito importante, né, para o ministério do seu filho. E também depois nós vamos ver que os outros filhos ali, porque houve uma crítica. A Bíblia diz ali que os irmãos de Jesus criticaram ele, está escrito ali na palavra. Disseram para ele assim, mas você está aqui, né? Quem tem a obra que tu tem a realizar, teria que estar na festa, lá fazendo alguma coisa. E Jesus disse, mas não é chegada a minha hora. Ou seja, vocês homens estão prontos sempre, mas Deus tem um horário certo para tudo, porque nós seres humanos, irmão, nós estamos sempre prontos para tudo, né? Passa que é agora, pensa que é hoje, que vai fazer,
fazer, que vai acontecer. Deus tem um tempo certo para tudo. Então ele recebeu uma crítica dos seus irmãos. Mas após a sua ressurreição, os seus irmãos se tornam crentes fiéis. Tanto é que Tiago, irmão de Jesus, foi o presidente do concílio de Jerusalém. E o Judas, um dos irmãos de Jesus, que chama Judas, ele escreveu uma carta lá que é o livro anterior ao Apocalipse. Quando você abrir a Bíblia lá no último livro Apocalipse, o livro anterior ali é de Judas, do irmão de Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Conclusão, a família de Jesus é um exemplo de boa formação familiar. A respeito dos pais, aprendemos que a ser equilibrados, ponderados, a não manifestar predileção pelos filhos. A respeito de filhos, que Jesus, que nós aprendemos, nosso Senhor foi obediente, atencioso aos seus pais em todas as coisas. Que nossa família seja um ambiente propício para o desenvolvimento espiritual, emocional e social dos nossos filhos. Amém? Pergunta 1. Qual era a descendência de José e Maria? Eles eram descendentes de Davi, a raiz de Jessé, descendente de Judá. Pergunta 2, cite pelo menos 3 nomes dos irmãos de Jesus. Então tem lá Tiago, tem José, tem Judas, tem Simão e fala irmãs no plural. Pergunta 3, o que José e Maria souberam fazer a respeito de Jesus em relação aos seus irmãos? Então o que eles fizeram? A despeito de Jesus ser especial, que eles sabiam que era o mesmo, mas só que eles nunca trataram os demais com desprezo. Eles sabiam que havia algo muito especial na vida do seu primogênito, que é o Senhor Jesus Cristo, que foram lhes revelados, que ele seria o Salvador da humanidade. Nesse sentido, José e Maria souberam administrar essa diferença sem diminuir os outros irmãos. Pergunta 4, como foi o tratamento de Jesus? Como foi o tratamento que Jesus recebeu? Como foi o tratamento que Jesus recebeu? Foi semelhante ao dos outros meninos nascidos em sua época, porque todos eles aprendiam a ler, escrever, aprendiam as coisas de Deus. Viu? Pergunta 5, cite os elementos que formam a tríplice desenvolvimento de Jesus. Ele crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Então que Deus nos abençoe, que Deus continue cuidando da sua família. Lembre-se do lema, não há família perfeita, mas todas são abençoadas em Cristo. Amém.